Você ou alguém muito próximo a você teve o diagnóstico de membrana epirretiniana. Ou então foi lá, fez um exame e passou o olho e viu esse nome no resultado. Também pode estar escrito só MER ou MER. Você está querendo entender o que é isso melhor e o que vai acontecer daqui para frente. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar melhor sobre a membrana epirretiniana. Eu sou a Maria Luísa, sou médica, oftalmologista, especialista em doenças da retina e da úvea e hoje vamos conversar sobre as membranas epirretinianas. Então, o que são essas membranas epirretinianas? Bem, elas são uma membrana, o nome já diz, que vai crescendo na superfície da retina. Eu sempre acho que o jeito mais fácil de explicar é como se ela fosse um papel celofane que vai enrugando a retina. Mas como é que isso acontece? Bem, ainda não está muito bem definido a fisiopatologia que a gente fala ou por que isso acontece, mas parece que resquícios do vítreo, a maioria dos estudos mostraram que é por esse caminho, quando o vítreo se descola, que é aquele processo que a gente tem um vídeo sobre isso, quando eu falo de moscas volantes, quando o vítreo ele vai envelhecendo e se descola da retina, algum resquício pode ficar ali, se transformar e ir realmente fazendo esse enrugamento da retina, que é a membrana epirretiniana. Então, a gente já pode pensar aqui qual que é o primeiro fator de risco, que é a idade. Apesar da membrana epirretiniana poder acontecer em qualquer época da vida, ela é muito mais comum depois de 50 anos de idade. Mas se ela está relacionada a essa alteração do vítreo, por que ela acontece em outras idades? Bem, porque existem outros fatores de risco também. Inflamações, uveites, traumas, acidentes com o olho, que são os traumas. Diabetes é um fator de risco, hipertensão, miopia, ou seja, várias doenças que afetam a estrutura desse vítreo, que podendo causar a membrana epirretiniana. E aí, você deve se perguntar o que eu vou sentir então, se eu tiver uma membrana epirretiniana. Bem, como ela é muito mais comum em um olho só do que nos dois, a maioria das vezes você não vai sentir nada. Algumas vezes é que a gente sempre bate na mesma tecla dos sintomas das doenças retinianas. Algumas vezes você vai perceber que ao ler, ao escrever, você notou que tem alguma coisa errada, porque um dos olhos já não está funcionando muito bem. E aí, algumas vezes também você, por algum motivo, tapou um dos olhos ou foi assistir um filme 3D e percebeu que um dos olhos não está funcionando muito bem. Naquele olho, algumas coisas você pode sentir. Uma é, realmente, as linhas estão tortas, o que a gente chama de metamorfopsia. Tem um enrugamento de algumas coisas, pode ter um ponto preto no campo da visão, ou simplesmente está embaçado naquele lugar e você não consegue enxergar muito bem. Outros sintomas que vão ser para membranas epirretinianas mais graves, ou seja, aquelas que causam uma perda visual maior, é aquele que eu já falo, para quem conhece aqui os meus vídeos, eu sempre falo, que é a perda de profundidade e a perda de lateralidade. Ou seja, são funções visuais que dependem dos dois olhos. Então, se um deles não está funcionando, é mais fácil a gente esbarrar em alguma coisa, ter maior dificuldade de estacionar o carro, ter maior dificuldade até de dirigir, se manter na estrada. E a perda de profundidade é aquela, vou costurar, colocar uma linha numa agulha e já tá um pouco mais difícil, apesar de que botar uma linha numa agulha é mais difícil em várias ocasiões. Mas a gente vai, por exemplo, encher o copo e não sabe se ele tá um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Até para comer pode ficar um pouco mais difícil se tiver um problema em um dos dois olhos.
Então, você agora já sabe o que é a membrana epiretiniana e quais são os sintomas que você vai sentir se tiver uma membrana epiretiniana. Lembrando que os maiores de 50 anos, eles precisam sempre fazer visitas regulares no oftalmologista, não só para detectar membranas epiretinianas no início, mas também tem outras doenças, como as roturas retinianas, as degenerações maculares, que já tem vídeo por aqui, mas tem outros que estão para sair também, por exemplo, sobre as roturas retinianas. Então, não deixe de ir regularmente no seu oftalmologista, mesmo que você não esteja sentindo nada. E se você estiver sentindo algum desses sintomas que eu te falei, nem sempre vai ser uma membrana epiretiniana. Procure o seu oftalmologista para ele poder te examinar melhor. Bem, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, ainda não compartilhou com quem precisa saber, ou ainda não se inscreveu nesse canal para poder receber mais e mais informações para cuidar melhor da sua visão, faz isso agora. E muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!